e parei. Eu olhava para os caras e falava, cara, os caras estão jogando Super League com 30 anos, não estão conseguindo ter um capital, alguma coisa assim. Eu tinha medo disso, né? Eu fui uma família muito humilde, eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro, essa é a verdade. Aí eu falei, cara, eu vou estudar. Aí a partir dessa parte de estudar, então eu comecei a faculdade de educação física, fiz especialização em treinamento, depois eu fiz 1 ano de fisioterapia, não gostei, parei, daí eu fui lá e fiz depois, eu falei, cara, acho que o negócio é nutrição, eu mesmo fui num congresso uma vez de fisioterapia, e eu me vi perguntando sobre o que o cara come para recuperar. Então parece que eu não estava no lugar certo, né? Aí eu falei, vou fazer faculdade de nutrição, após isso eu fui lá e fiz também especialização em nutrição, em treinamento de endurance, e hoje eu faço teatro, tá? Tento aí que nem os demais, os maratonistas sonham com o sub-3, eu sonho com o mundial, tá? Então eu treino em algo em torno de 15 a 20 horas por semana, e tenho também todo esse sonho em que cada um tem o seu. Então, tenho 40 anos, sou casado, tenho uma menininha, e para mim é uma vida complicada também, porque eu trabalho bastante e tento treinar bastante. Então acredito que vocês também têm essa parada de trabalhar bastante, treinar bastante, cuidar da casa, pagar contas e tudo mais. Uma coisa que me preocupa muito é sempre deixar a dieta barato. Tá? Suplemento para mim é algo que fica um pouquinho em segundo plano desde que você faça a parte principal. O tema nosso aqui, então, vou chamar assim. Eu sei que aqui eu tenho corredores desde pace 8 até corredores de pace 3,50, 3,40. Então, eu vou chamar aqui nosso bate-papo de vamos sair da zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? Quando a gente olha para a corrida, a gente olha para o teatro, a gente olha para a natação, ciclismo, principalmente a corrida, quando vocês começam a correr, percebam que vocês correm, chegando no patamar que vocês estabelecem. Vocês treinam sozinhos, ficam olhando o Strava. Aí eu sempre tenho o mesmo ritmo médio, melhor um pouquinho num dia, pior no outro, mas eu sempre fico naquela zona cinzenta. Agora, a partir desse momento, eu quero que vocês comecem a entender o porquê que vocês ficam na zona cinzenta e não evoluem. Se vocês sabem um pouquinho de corrida, a gente tem lá o campeão mundial, o recordista sub para baixo de 2 horas, ele tem treinos em Z1, registrado no Strava, em algo em torno de 5,50. É um treino Z1, vocês vão sair daqui entendendo o que é um Z1. É um treino extremamente leve e tem uma função. Então, se o cara que consegue correr uma maratona, algo em torno de 2,20, 2,15, por que às vezes o treino dele leve, extremamente dele leve, é 5,40, 5,50? Porque o nosso leve, quando o treinador fala para a gente fazer o nosso leve é 5. Me causa estranheza, porque aquele cara tem um metabolismo muito mais eficiente do que o nosso. Tudo bem? Então vamos partir daí, vamos partir entendendo o que é a zona cinzenta. Quando vocês começam, independente da condição suas, vocês começam a estabilizar no seu desenvolvimento e você treina sozinho, você sempre treina nessa faixa. Esse meio. Rodrigo, o que significa? Vamos então pensar como que a gente se movimenta via combustível. Basicamente, a gente tem trabalhando ali 2 sistemas de combustíveis. O nosso corpo ele é híbrido, tá bom? Carro flex. Então a gente trabalha com o que a gente chama de oxidação de carboidrato. Ou seja, a gente usa carboidrato como fonte de energia em algum momento do nosso treino. A gente também usa oxidação de gordura. A gente trabalha com gordura em algum momento. Toda vez que você pensar que você está usando gordura como fonte de energia, você tem bastante oxigênio. A partir do momento que você começa a ter menos oxigênio, menos ar, o corpo começa a solicitar mais carboidrato. Carboidrato a gente tem estoque no corpo, no músculo e no fígado. Esses estoques são limitados, tudo bem? Depende do tamanho do seu músculo. O fígado geralmente é igual. Esses estoques são limitados via também a sua alimentação. Se você faz uma alimentação muito baixa em carboidrato, o que acontece? Você tem menos carboidrato dentro do seu corpo. Quando você for adentrar numa atividade que você vá começando a ficar sem oxigênio, não consegue conversar com o colega, você começa a usar mais carboidrato como fonte de energia. Só que de repente você está fazendo uma dieta que não tenha pão, não tenha fruta.
Então o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai depletar completamente ou parte disso e você vai sentir uma dificuldade danada em manter. Tudo bem? A gordura a gente já tem um estoque um pouco maior, só que para acessar a gordura, sempre vocês têm que estar assim, o coração batendo muito tranquilo, ou até um nível. A zona cinzenta é quando vocês estão naquela faixa aqui, vocês aguentam por um tempo, meia hora, 20 minutos, os caras que são um pouquinho melhores, 1h30, tudo bem? Por quê? Agora você vai começar a entender que você andando, você usa mais gordura como fonte de energia. Se você começar a correr e começar a sentir um pouquinho de falta de ar, já começou a usar um pouquinho de gordura, veja aqui, ó, um pouquinho verde. Já está tendo a contribuição do carboidrato. Aí eu continuo, até o ponto que eu já começo a não conseguir conversar com o meu amigo. Eu já tenho mais ou menos a metade. Os dois estão trabalhando juntos. Geralmente vocês correm nessa faixa na prova. Tudo bem? É essa faixa que tem que correr na prova. E aí, chega uma hora que você não consegue mais conversar e você está entrando naquelas zonas que a gente chama de linear. Para quem já tem uma planilha, de vez em quando está escrito treino linear, treino em VO2. Geralmente são tiros, ou talvez fartlek, ou talvez um intervalado. Cada um tem uma nomenclatura. E você perceba que os tiros intervalados, fartlek, o que são? Cansa e descansa. Tudo bem? Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Que a gente tem dois combustíveis, dois motores. Corremos no treinamento não pelo pace, não pelo quão mais rápido você nos treinos. Corremos nos treinamentos para melhorar os motores. Por vezes esquecemos completamente o pace. Por vezes esquecemos até a frequência cardíaca do relógio. Fazer uma vírgula aqui para você entender que a frequência cardíaca do relógio às vezes pode te enganar. Você está correndo, é para ser em Z1, o seu relógio está marcando uma frequência baixíssima, mas a sua respiração está ofegante. Em quem acreditar? Ótimo. Esse é o próximo nível dos corredores. Você nunca só acredita no seu equipamento, que custe R$10.000. Eu atendo modestamente muitas pessoas do meio do triatlo que tem bicicleta de 120 mil, 130 mil, então o relógio não é problema. E eu ensino que essa percepção também é muito importante. Por vezes você está vendo que o seu relógio está numa frequência altíssima e a sua respiração está muito tranquila. E aí, em quem que eu vou acreditar agora? Você sabe que isso pode acontecer em um caso de você ver uma temporada muito pesada de treino ali no miolo para preparação para meia maratona. Fez a base, começou a dar um pouco de tiro, já está mais cansado. No final de semana vai fazer um treino longo. Às vezes a sua frequência cardíaca vai lá no teto, sua percepção do esforço vai lá no chão, ou vice-versa. É carga de treino, começa a dar uma confusão mesmo. Tudo bem? Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente treina sistemas. Se vocês saírem com isso daqui da cabeça, vocês vão aprender a comer assim, ó. Se a gente treina sistemas, eu tenho então que transformar gordura em fonte de energia e eu tenho que transformar carboidrato em fonte de energia. Tudo bem? Se eu tenho que transformar gordura em carboidrato em fonte de energia, precisa de algumas reações. O carboidrato, ele precisa ser convertido em mais de 30 reações. É tipo a gasolina no posto que eu tenho que dar 30 reações para ela até ela funcionar. E cada reação tem um preço. A gordura também. E a gordura, além de ter um monte de reação, eu preciso de oxigênio. Segura essa, principalmente a mulherada. Exame de sangue tem que ter aí, se você faz corrida, pelo menos a cada 3 meses. Se você precisa na corrida gordura para
funcionar. Você lembra que é no treino leve, no miolo e até mesmo no alto? Veja no treino alto como você precisa de gordura. Contribuição. Um pouquinho aqui. Isso faz completa diferença para você tolerar o seu tiro muito mais forte. Então, se eu preciso de gordura nesse momento, eu também preciso de oxigênio. Transportador de oxigênio chama-se hemoglobina. Hemoglobina é feita com ferro, ácido fólico, vitamina B, magnésio, entre outros. Muita água. Homem come mais do que mulher, mesmo se quiser emagrecer. Então tem um teto mais alto de nutrientes. Tudo bem? Mulher come menos, tem um teto mais baixo de nutriente. Então facilita não atingir as necessidades diárias. Homens e mulheres corredores. Esse transportador de oxigênio precisa participar junto com as vitaminas. Precisa construir hemoglobina. Corredores destroem a hemoglobina com mais facilidade do que ciclista ou nadador. Por quê? A hemoglobina ela tem uma vida de 90 dias. Para quem não faz nada. Para atletas ou amadores, um pouco menos, porque usa mais. Tudo bem? Corredores quebra a hemoglobina com o calcanhar ou danifica. 90% das mulheres corredoras que eu atendo têm déficit de ferro. Não está atingindo a performance máxima, começando no treino de baixa intensidade. Se eu sei que o motor de baixa intensidade me puxa para o de alta, você vê que você está devendo ali. Interessante que o ferro não faz só isso. Ele participa na conversão do carboidrato. Sabe aquele momento que você está altamente sufocante, sem oxigênio? Aqui embaixo eu escreveria ferro. Então a baixa de ferro faz com que você tenha menos performance. Muito menos performance. Por isso o exame de sangue. Por isso que às vezes você faz o seu teste, é legal fazer o exame de sangue junto. Hemograma, na minha cidade custa R$25. Porque às vezes você melhorou no seu teste e o seu hemograma já está vindo para trás. Significa que você não vai tolerar ficar naquela faixa que você construiu. Tudo bem? Até aí está tranquilo ou está tudo? Isso é a minha vida, então é fácil pensar isso. Está tudo bem assim? Beleza. Então a gente pensa assim, ó, se eu tenho carboidrato e gordura para ser convertido, eu preciso de muitas e muitas e muitas vitaminas. Aí aonde que a gente acha essas vitaminas? Aonde que a gente tem as quantidades? Quais são os horários? É isso que a nutrição faz para você. Vamos pensar que você quer tomar alguma coisa para melhorar a sua corrida, seu suplemento. Cafeína, beta-alanina, creatina. São suplementos que cafeína age no sistema nervoso central, teoricamente, mas estatisticamente muito baixo, aumenta a oxidação de gordura, favorece, ela mais favorece diminuição de percepção de força do que isso, mas se vocês forem ler também tem isso. Beta-alanina, ela tolera seu esforço. Estamos falando de suplemento naquele momento que você está convertendo energia. O que é tolerar o esforço? Você começou a correr tiros. Tiros precisa do quê? Responde. Carboidrato. Porque você não tem oxigênio. Sem oxigênio, predominantemente é carboidrato. O tiro, sabe por que você não tolera por muito tempo? Porque você tem que fazer as conversões e a cada conversão você joga uma sujeira no seu sangue. E essa sujeira no sangue vai fazer com que as próximas conversões sejam atrapalhadas. Existe um suplemento que chama beta-alanina, anota aí, beta-alanina. Você toma ela, te dá uma coceira do cão.
te dá enjoo. E é para melhorar o quê? É como se fosse um escudo para que essa sujeira não interfiram nas reações. Tá? Coceira, pode dar dor de estômago e é caro. Você tem que tomar todo dia e só vai funcionar depois do 30º dia. Se você tem baixa de vitaminas, você nem convertendo eficiente está. Você nem era para ter gastado esse dinheiro. Tem hora para gastar dinheiro. Tá bom? Quem tem condições. Vocês imaginam eu não sei como que é vocês. Mas assim, eu discutindo com um cara que chega de Porsche para eu atender. Que ele compra o que ele quer, meu. Sabe? Eu pedalo com os caras que, cara, tem um rapaz que vem do Rio de Janeiro todo final de semana para pedalar com a equipe. Sabe? Então como você vai explicar para ele que o dinheiro dele não compra a performance? Tudo bem? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu sempre falo. A única coisa que compra a performance é doping. É droga. Tá? Se eu tomo um EPO, eu aumento o nível de hemoglobina, transporto mais oxigênio, mesmo com baixos níveis de vitaminas, o negócio acontece. Se eu tomo testosterona e tal, a coisa, só isso. Mas tem seu preço. Não pode, tem seu preço. Tudo bem? Então, voltando aqui, agora vamos lá. Eu falei para vocês que eu vou dar 4 pontos para vocês, que no final do dia, no final aqui, daqui 10 minutos, vocês já vão sacar o que vocês têm que fazer para vocês. Vou criar assim, ó, 4 pilares para o metabolismo energético eficiente. Vocês vão ver, cara. Quem tem aquele tênis Nike, como que chama? Aquele mais legal de todos? Vaporfly, R$1.500, R$2.200. Na Shopee você encontra de 500, mas é de mentira, né? É de mentira. Fala pra mim uma coisa. Se a gente fosse elencar 4 coisas para melhorar o metabolismo energético, e a gente treina metabolismo energético, qual seria a primeira? Vitaminas das conversões, elas são transportadas em água. Se eu tenho baixa hidratação e excesso de vitaminas, não adianta. A primeira coisa, hidratação, R$0. Se você não está hidratado adequadamente, você não manipula a intensidade do motor 1 e a intensidade do motor 2, porque eu preciso de muita água para converter. Quando vocês forem correr ao nível do mar, a sua preparação toda já tem que ter mais água aqui, desde quando vocês começarem a preparação, para vocês melhorarem a habilidade do sistema absorver a água durante a movimentação. Isso é treinável. 90% das pessoas que eu atendo não se hidratam em treino leve. Só se hidratam em treino que é um pouco mais longo. Ou seja, a maioria das pessoas só bebe água dentro do treino após 60 minutos de corrida. Só que a maioria daqui corre mais do que 60 minutos, talvez 2 vezes por semana. Ou seja, você vai treinar a habilidade de hidratação em movimento quantas vezes no mês? Talvez 4 ou talvez 8. Um dos motivos da diarreia é quando você corre, o intestino chacoalha, gera uma inflamação, dificuldade de absorver qualquer coisa. Então, se você não manipular isso, você tem problema. Por isso que as pesquisas mostram ou diarreia dentro da corrida, principalmente na prova, por vários fatores, entre o emocional, mas também não esqueça que você veio treinando para a prova, gerou um acúmulo de carga que a gente chama interno.
emocional, acúmulo de carga interna. Às vezes você exagera um pouquinho na intensidade por emoção, e aí você ou tem diarreia ou vontade de ir no banheiro, dentro da corrida ou fora da corrida. Geralmente é certeza que você vai no banheiro depois. É estranho, né? Você vai no banheiro e você nem comeu direito. A última vez que você comeu foi há 12 horas atrás, e acredito eu que foi só carboidrato, sem salada, para ter dejeto nenhum, ou seja, não era para ter nada para você ir no banheiro. Então, a gente já começa a pensar assim. Vamos lembrar do tênis Vaporfly. A gente tem uma conta para descobrir para cada um o quanto que é de água. Se você errar nessa conta diária e dentro do treino, vamos supor então que o indivíduo precisa de 3 litros de água por dia, mais 500 ml de água por hora de treino no mínimo. E ele, no dia, ele tomou 2 litros e no treino ele não tomou. Vocês lembram que quando a gente treina tiro, a gente treina esse motor aqui para aumentar o VO2 máximo? Ou seja, treina para aumentar a capacidade de tolerar o esforço. Quanto mais capacidade eu tenho para tolerar o esforço, mais VO2 eu tenho. Beleza? Se você mais VO2 tem, e se você tiver nesse cenário de desidratação que a gente está chamando, 2 litros era para ser 3, 500 ml foi 100 ml, você está desidratado. Vamos supor que esse sujeito está desidratado então em 1%. 1% de perda do VO2 máximo, você perde algo em torno 1% de perda por desidratação. 1% de perda por desidratação, você perde algo em torno de 10% do seu VO2 máximo. É muita coisa. Sabe por que é muita coisa? Porque para você levantar 10% do seu VO2 máximo, você vai ter que treinar 3 meses. Se você quiser comprar, chega o tio lá com a Porsche, eu compro esses 10%, beleza, Vaporfly. As pesquisas mostram que o Vaporfly me dá 4% no VO2 máximo. R$2.000 ou R$1.500. Vale a pena, não vale? Ou até perigoso, né? Para quem corre acima de 16 km por hora, acima de 30 minutos contínuo. Aí é tristeza. Você não compra. Não conseguiram inventar um tênis que a gente compra VO2. Tá bom? Você compra conforto. Para aqueles caras, sim. Tanto é que tem alguns tênis que são considerados doping. Doping não é só droga. Doping também pode ser, a gente fala, ouvir música durante a corrida. Não pode. Se você estiver buscando uma vaga para Boston, você precisa de um sub-3, você está numa prova homologada. Essa prova, se você estiver ouvindo música e bater o sub-3 e algum árbitro sacar, você não vai poder mandar esse índice. Porque te dá um estímulo diferenciado. Tênis também. Vocês lembram daquela época da natação, do super maiôs? Também. A tecnologia eles inventam. Só que como começa a colocar as pessoas em condições diferentes, então não é só remédio, tem essa outra história. Então, voltando, o nosso primeiro pilar é água. Existe cálculo de água para treino, para nível do mar, para quem não vai para nível do mar, para tamanho de pessoa, para quem está querendo perder peso, para quem não está querendo perder peso. Toma água pra caramba. Se quiser saber o seu certinho, daí a gente calcula. Segunda coisa importante do metabolismo energético, então, se você tem 2 motores para cuidar, eu já tenho água circulando para levar tudo, inundar o corpo de vitaminas e minerais. Mulherada, grande parte dessas vitaminas vocês passam no cabelo, no shampoo, e não come. O shampoo não come, o cabelo não come aquilo, tá? O shampoo do cabelo precisa ser criado. E depois você cuida, né? É
cria a flor e depois você cuida. Tem umas amigas médicas que são corredoras, que elas são dessa parte da estética e tudo mais. A brincadeira nossa é sempre a mesma. Ai, a moça veio aqui e falou que a pele dela está horrível, tá? Nossa, creme na flor que tá feia. Você vai fazer a flor ficar bonita, vai cuidar dela. Então, mulherada, homem também quer ficar bonito. Porque na verdade ninguém quer ser feio, né? Acho que você quer correr bem, você não quer ser feio na corrida. Você quer ser inteligente, você não quer ser feio naquilo que você conhece. Esteticamente, você quer ser mais apresentável, você não quer ser feio. Então ninguém quer ser feio. E para tudo isso precisa de vitamina. Converter energia para correr mais, converter energia para ser inteligente, converter energia para fazer pé e cabelo unha, tá bom? Preciso de um caminhão de vitamina. Aonde que a gente acha um caminhão de vitamina para quem quer perder peso, para quem não quer perder peso? Vocês acham? Com facilidade? Salada. Cara, se você está começando a correr agora e está com dificuldade, lembra que você foi lá e começou a comer menos carboidrato porque você também quer emagrecer. A baixa de carboidrato faz com que vocês tenham menor capacidade de tolerar o esforço. A baixa de hidratação faz com que vocês não transportem os nutrientes adequados. Quando você está fazendo dieta para perder peso, você acaba sumindo com comida do seu prato e acaba sumindo com vitaminas e minerais importantes para converter energia. De repente você começou o seu programa de emagrecimento da sua cabeça e as suas hemoglobinas estavam baixas, as suas vitaminas estavam baixas, então está tudo baixo. É lógico que daí você vai tolerar só por uma semana. Ninguém consegue ficar tolerando baixa metabólica ali na Augusto Cury. Sabe aquela coisa, motivação? Motivação, você coloca ela no lugar certo. Senão não dá. Então o nosso segundo pilar é a salada. Salada com frio, salada sem frio, tem que meter salada para dentro. Tudo bem? Olha que legal essa imagem aqui, só para vocês gravarem a história do baixo carboidrato. Baixo carboidrato unido com a baixa hidratação, com a baixo hemograma, com baixo tudo. E eu estou motivado porque eu fui numa palestra de coaching. Não tenho nada contra, mas ajuda pra caramba, hein? Tá? Ajuda. Eu atendo os empresários aqui, empresário, os caras bastante dinheiro e eles gostam bastante de triatlo, bastante de maratona, porque é algo muito, tem que ter muita organização. Então os caras gostam dessa parada. E aí, vamos lá, você está meio desorganizado, você não sabe, eu também não sabia, e amanhã também eu vou olhar para trás e falar, eu falei merda lá em Socorro, lá, devia ter feito mais rápido lá, porque falei alguma coisa errada. Você começou a sua dieta da sua cabeça retirando o seu carboidrato, só que você passou o dezembro inteiro na gastronomia. Aí você está com os seus estoques de carboidrato todo cheio, concorda? Vitamina também parece que entrou um pouco a mais, porque você comeu a mais. Lembra aquele teto da mulher que era baixo, ficou um pouco mais alto, do homem que era alto, mais alto ainda? Provavelmente, mesmo errando, você encheu o seu corpo de nutrientes. Aí, você vai lá e pede para os caras, é esse ano, hein? Esse ano só é o sub-3. Esse ano é 4,30. Estava correndo a 5,15 ano passado, esse ano é 4,30. Ah, eu nem corria e vou correr igual a minha amiga que corre todo dia faz 3 anos. Vai ser esse ano. Beleza. Aí você vai lá e renda toda a sua comida na primeira semana. Você tem reserva, vai ter carboidrato, vai lembrando. Se você é descondicionado, qualquer coisa que você faça, você já está ofegante, então você está usando mais carboidrato. Na segunda-feira você foi treinar. O corpo, ele gosta de uma certa quantidade de carboidrato no músculo, porque ele te atende legal. Aí você depletou um pouco, porque você está descondicionado, e você também não respeitou a planilha dos caras. Que ele falou, primeiro dia do ano, nada de ficar ofegante. E você ficou ofegante. Você é danado, você falou, é o meu ano. Beleza. Se você ficou ofegante, você usou mais carboidrato. Beleza? E aí você estava sedentário. Então aquelas enzimas que faziam as conversões de energia estavam dormindo. Elas sofrem mais para fazer aquele processo. Então elas gastam mais energia do que o normal.
Como você parou de treinar faz umas 4 semanas, você tem menos volume plasmático, menos sangue. Então você não transporta direito. Beleza? Depletou um pouco por causa do treino. Aí você comeu só um pouquinho. Porque você sabe que comer muito engorda. Aí, então você devolveu um pouquinho pro corpo. E aí você treinou de novo. Mas cara, você tá legal. Você ganhou roupa no Natal, e você pega uma viseira, comprou um óculos novo, tênis, escolheu um tênis novo, aumenta a pace, né? Relógio, então, nossa, você para assim, né? Tá legal, não é? E se para de funcionar o relógio dele, todo desespero que dá? Ele é novo, você não sabe se continua correndo, que você está com sucesso do pace ou se. Sabe? Você fala, putz, agora, velho, é igual o celular. O celular não você tá o tempo inteiro. Dá uma pane e você fala, meu Deus, né? Aí eu vou voltar. Você treinou? Você está vendo essa linha? O corpo gosta de uma certa quantidade de carboidrato dentro do músculo. A partir do momento que você flerta com essa linha, você já começa com o que a gente está chamando aqui de disfunção contrátil. Fica mais difícil contrair. Aumenta o gasto energético. Mas você está no segundo dia do ano e está descansado. Você consegue. Você volta para casa e come só um pouquinho de novo. Você come só um pouquinho de novo, ou seja, você está depletando. Você está depletando. Aí você vai treinar. Na quarta-feira já dá aquela bambeada. Mas como você já falou, não, esse é meu ano, eu vou perder para o terceiro dia do ano? Vou nada. Os caras lá falaram para mim correr em Z1 na quarta-feira, mas eu vou. Eu já estou baixo. Você vai tentar fazer a mesma coisa na segunda, você vai gastar o dobro de energia, porque você já está com carga interna de treino, você já está começando a ficar fadigado, você tem menos nutriente, do menos. Você vai chegar com menos carboidrato do que na segunda. Você já vai ultrapassar a linha do carboidrato no treino. Aí o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil treinar. Aí você vai comer um pouquinho, olha a quinta-feira. A quinta-feira você quase já acorda, mesmo que você comeu, fretando uma quantidade de carboidrato dentro do músculo, que já gera disfunção contrátil. Por isso que essas dietas que o pessoal faz, de tentar melhorar o corpo no início do ano, tirando tudo, é batata. Se treinar 5, 10 dias consecutivos, você vai notar que no 10º dia, mas nem Jesus Cristo vem aqui na terra e fala assim, você vai continuar treinando, nem se ele vier te motivar, porque você precisa de combustível. Vocês entenderam? Isso daqui mostra pra gente que até para perder peso, você precisa de carboidrato, você vai correr. Tudo bem? Tem estratégias de perda de peso para corredores mais avançados, que a gente faz ele no início da temporada, correr sem carboidrato, para forçar uma maquinaria mais experiente, para sinalizar reações um pouquinho mais eficientes dentro do corpo. Mas isso é para quem é treinado. Quem é treinado? É quem que pelo menos a última temporada, pelo menos 10 meses treinou consecutivo. Aquele que viaja leva o tênis, tá? Então tem que pensar nisso aí também. Então assim, eu acho que a parte do carboidrato fica bem bacana se você entender isso. Aí eu venho então para aquele lance que eu falei para vocês, que eu preciso de muito ferro, né, para fazer hemoglobina, para transportar oxigênio. Beleza. Então eu acho que a terceira coisa mais importante no metabolismo energético é ferro. Você tem que ter uma dieta extremamente rica em ferro, principalmente mulher que menstrua e corredoras. Homens também que estão com baixo peso e fazendo dieta para perder peso. Antes de tudo isso, verificar aquele exame de sangue para realmente garantir, porque ferro você não vai aumentar com feijão não, tá? Se tiver baixo, vai ter que suplementar. Tem que suplementar mesmo, tá? Tá aí. Comprei betalanina, mas tem estoque de ferro baixo. Gastei dinheiro com a betalanina, devia ter gastado com ferro. Isso é suplementar. Isso te devolve rendimento, te devolve performance. Então a terceira coisa, na dieta tem que ter muito ferro. Ontem eu atendi uma menina, teoricamente ela corre super bem. 21 para pace de 4,15, não sei o que lá. Fez aí parece que 6 provas no ano passado. A melhor dela foi 4,10 no Rio de Janeiro. E aí ela voltou a treinar essa semana. Aí a gente estava organizando, ela quer fazer essa mesma prova no ano que vem para 4,5.
Olha só, 4:15 para 4:05, 10 segundos parece pouco, né? Vai lá no front, vai lá na arena lá, vai lá no dia a dia ficar atirando, fazendo fartlek para ver o quanto dói diminuir 10 segundos. Esse é um ajuste muito fino. Então já falei, cara, traga o exame de sangue. A gente já pegou o exame de sangue dela para o início da temporada. B12 baixa, participa nas duas conversões. Ácido fólico, magnésio, zinco, ferro dela estava muito baixo. Agora aprenda uma coisa: quando vocês pegam o exame de sangue, vocês olham o valor de referência. Aquele valor de referência é para você ser saudável sentado e fazer o mínimo de atividade física diária. O exame de sangue, para quem faz atividade sistemática, os valores, alguns marcadores se alteram. Então, pegar o exame de sangue, tá tudo certinho, não tá. Não tá. Mas não tá mesmo. Eu já peguei várias situações que, tipo, a pessoa chega no consultório e fala: falei aí o exame de sangue, você trouxe? Não, meu médico viu, tá tudo certo. Eu não conheço o seu médico. Eu não sei se naquele dia ele estava a fim de analisar profundamente esse exame. E não é muito raro não eu pegar o mesmo exame da pessoa que falou, eu ver déficits fora da curva. O que é fora da curva? Fora daqueles valores de referência. Por quê? Porque, cara, aquilo lá foi feito para a pessoa normal, trabalha 8 horas por dia, tem que dar 5.000 passos por dia, dormir 8 horas. Agora, para quem é mãe, para quem é pai, para quem é empresário, para quem treina aí corrida 4 vezes por semana, mas 2 vezes fortalecimento, quer fazer uma maratona, quer fazer uma meia maratona, está começando, alguns marcadores são alterados. Tudo bem? Por fim, o último que eu gosto de pensar muito é fonte de cálcio. O cálcio ele é fundamental em contração do músculo cardíaco. Talvez a gente aprendeu a vida inteira que cálcio é para o osso. E é para o osso. Mas o cálcio também é muito importante para o músculo cardíaco. Então, dieta para quem faz corrida, parece que a gente contrai o coração um pouco a mais do que, por exemplo, alguém que faz musculação. A gente permanece por mais tempo. E o nosso tudo é muito maior do que o leg press. Porque o leg press, ele vai dar o nosso vai dar não é? Você vai dar o tiro e vai permanecer com esse o cara que faz o leg press, ele não tem isso. Muito poucos têm. E qualquer um que faça um tiro na corrida tem né? Então a gente usa muito cálcio. Então eu colocaria o nosso quarto fator aqui, cálcio. E aí eu me remeto que algumas pessoas não tomam leite nem derivados, porque leite inflama, né? Leite inflama, é perigoso. É mentira, gente. Leite não inflama, não. Tomar um copo de leite por dia não inflama. O que inflama é falar mal da pessoa, amiga, pelas costas. Isso aumenta o cortisol. O cortisol aumenta a inflamação, diminui a resistência periférica à insulina, né? Tem inveja, inflama. Eu tenho uns artigos aqui. Eu também tenho. Se a gente conversar pelos artigos, a gente não perde a amizade. Aí a gente chama os nossos mestres, aí você chama o seu, a gente tem os artigos e a gente não pode perder a amizade. Mas que leite não inflama, não inflama. Tá bom? Você pode até não querer tomar. Crença, acreditar que ele inflama, eu respeito. Mas se você quer correr, precisa de cálcio. Quem não toma, come comprimido. Tá bom? Suplementa. Ao invés de usar a betalanina, talvez, usaria o cálcio. Usaria o ferro. Tá vendo como a gente vai pensando meio que arrumar a casa primeiro? Tudo bem? E por fim, então o que a gente faz assim, ó, quando a gente pensa em um programa para a gente treinar legal? Cara, não tem muito para escapar, tá? Primeiro, quer perder peso? Daí já define quanto a gente vai comer. Lembra, principalmente quem já está um pouquinho melhor na corrida e está naquele sofrimento para baixar 5 segundos, 10 segundos. Às vezes baixar o pace via perder peso, piora o seu pace. Às vezes você perde peso achando que vai baixar o pace, vai correr mais rápido, porque você está levando menos carga, mas você pode piorar.
Porque se você baixar o seu peso de forma errada, o que é de forma errada? É só não treinar. Lembra que os dois motores precisam de muito carinho? Muita vitamina, muita água, hemoglobina e tudo mais, um monte de cálcio. Se você baixa o peso definhando, você vai correr com menos capacidade. Você deu tiro, mas aí errou o alvo. Tudo bem? Aí, segunda coisa, macronutrientes. Cara, é fundamental para quem está começando a correr ter carboidrato na dieta. Porque a gente tem 5 zonas de treinamento, não é? No plano de vocês, às vezes eles falam para vocês fazer o treino leve, médio ou forte. Para quem está começando do zero, não sabe nada de treinamento ainda, a gente fala para fazer ou fraco ou forte. 2 marchas, né? Beleza. Para quem está começando, qualquer coisa se torna forte. Qualquer coisa se torna ofegante. Lembra da amiga que você convidou para correr, ela nunca correu. Tadinha. Ela quer ser legal, e ela quer correr, e ela quer conversar, porque ela está empolgada. E não dá para ela fazer tudo aquilo. Mas para você que já corre, você tem a tolerância, você tem a maquinaria treinada. Lembra que a gente treina os motores? Essa pessoa, se correr com baixo carboidrato, lembra? Vai fadigar mais cedo, porque o estoque vai embora mais rápido, aumenta a toxina do sangue, não consegue converter energia. Então, para quem está começando a atividade física, se você baixa demais o carboidrato, você diminui a capacidade do sistema funcionar. E se você, mas eu como carboidrato e não emagreço. Não, a bem da verdade é que você vai emagrecer pelo número que você come. Você vai comer então 1.200 calorias, com 60% carboidrato, 30% proteína e 20% gordura. Mas eu posso comer as 1.200 calorias também para emagrecer com 40% gordura, 40% proteína e 20% carboidrato. Nutrição, eu sempre brinco, que não é tipo Senai. Coloca o prego aqui que vai funcionar. Tem essa manipulação. Então, as mesmas calorias com divisão de nutrientes diferente me oferta situações diferentes. Quem aqui corre relativamente bem, humildemente falando, pode levantar a mão, fala assim, eu corro bem. Ninguém. Humildemente bem, ótimo. Humildemente bem, beleza. Início de temporada, vocês correm humildemente bem, ótimo. Início de temporada, pode-se criar manipulações para esse corpo sofrer reações diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de fazer no início de temporada o ajuste do peso da pessoa, se precisa, ou já pular para situações metabólicas diferenciadas. Então a gente vai ter aquele período de base, os treinadores colocam pouco intensidade, vai aumentando o volume, de vez em quando lembra vocês com alguns tiros, isso por umas 4 semanas. Aí o que acontece? Acontece assim, se eu tenho pouca intensidade, eu estou usando menos carboidrato, eu estou sempre mais no metabolismo oxidativo, mais gordura, tudo bem? Então nesse período, eu posso fazer uma dieta mais com gordura, porque se eu já estou o tempo inteiro favorecendo esse metabolismo da gordura, o que eu faço? Eu melhoro esse sistema. Se eu melhorar esse sistema aqui na base, porque é na base que eu vou melhorar, a hora que eu começar a correr para dar tiros, eu vou entrar naquele sistema mais de carboidrato. E lembra que o carboidrato e a gordura, eles se apoiam em algum certo momento? Então, para quem já corre bem, vale a pena no início da temporada não dar bala numa dieta mais cetogênica, não chega nem a ter cetose, mas é mais comer low carb. Tudo bem? Até mesmo nesse momento, uma estratégia do quê? O treino é longo, e aí eu preciso fazer o que? Uma suplementação intratreino para aumentar o treino? Deixa sofrer.
está atrás de um pace nesse momento. Começou a hiperventilar, diminui a intensidade para ficar dentro do motor. Eu lembro do campeão mundial que ele vai para 5,40 e a gente, para o nosso pace 0 na zona 1, a gente quer ter pace de 5, né? E aí, se precisar comer, uma paçoquinha, azeitona, alguma coisa do tipo de gordura, para não entrar carboidrato no sistema, para não anular aquilo que você está fazendo. Então tem umas, isso estou falando uma ponta, tá? Isso é, cara, 5% dos corredores, sabe? Aquele que está lá, chegou primeiro mesmo. Então, para quem está começando, precisa do carboidrato, vocês entenderam por quê? E comer carboidrato não tem problema, tá? Para fechar, então a gente tem aqui se preocupar com a quantidade de comida, e daí a divisão é frente ao que a gente está propondo, se é para o iniciante, se é para o avançado, ou se é para a fase de treino. A gente nunca pode esquecer micronutrientes, que a gente não encontra só em salada. Esses caras a gente identifica muito em exame de sangue. A gente não pode esquecer o time da comida, que horas comer, que horas não comer. Por exemplo, início de temporada para quem é muito bom, dá para nem jantar carboidrato à noite, dá para não comer de manhã e sair para fazer o treino extremamente leve e favorecer o metabolismo oxidativo. Se você vai ficar mais rápido, tem um caminhão de fatores na frente. Mas para quem já está lá na ponta da lança lá, ele respeita o caminhão de fatores. Não saia fazendo isso. Agora, se você já está começando, você precisa de um jantar com um pouquinho de carboidrato. Ao acordar, um pouquinho de carboidrato, porque eu lembro que eu tenho carboidrato no músculo e no meu fígado. O do músculo eu não gastei à noite, mas o do fígado eu gastei um pouquinho. Uma leve reposição. Ah, Rodrigo, eu não gosto de comer. Tudo bem, mas talvez, por via de regra, você precisa, ao acordar, os 300 ml de água, pode virar um suco, água de coco. São várias estratégias muito simples e baratas, né? E por fim, olha só, quem aparece? Suplemento, que pode ser vitaminas, pode ser ferro, pode ser a creatina, pode ser a beta-alanina, e por si só. E aí eu gosto de fechar pensando assim: será que existe alguma refeição importante no dia? Será que existe assim, ó, putz, eu recebo muito assim, ó, o que eu como antes do treino? Falo, puxa vida, cara, tem bastante coisa para pensar. Aí no meu jantar, falo, poxa vida, sabe por quê? Porque na hora que os meninos montam a planilha de vocês, eles estão pensando assim: vocês chegam com um nível de condicionamento, a hora que você está treinando, o seu nível de condicionamento vai baixando, mesmo no treino muito leve, porque você está usando a máquina. Se for alto, baixa mais ainda, até terminar o treino. Terminou o treino, você necessariamente precisa voltar para pelo menos aquilo, né? Principalmente em início de temporada. Início de temporada, necessariamente você tem que começar o próximo treino pelo menos o que você era antes. Depois de 4 a 6 semanas, a gente já começa treino mais cansado, por isso que começa a encavalar. A gente chama isso de carga interna. A gente não espera você recuperar completamente, às vezes por um período delimitado, tá? Eu tenho 15 anos de profissão. Eu já devo ter atendido, cara, muita gente. Somente 2 vezes na minha vida sentou 2 caras na minha frente que sabia de tudo de treinamento. Tudo que eu falo, mais do que eu sei. Porque quando está sentado só nós dois, provavelmente eu sei um pouquinho mais do que a pessoa que está sentada ali. Ela sabe, a gente vai trocando experiências e tudo mais. 2 vezes só. O que eu quero dizer com isso? É impossível você manipular o seu treino sozinho. É impossível. Eu já jogo assim. Por que ele fala para você dar 4 tiros? E não 6? E não 8? Eu vi na internet que é assim, 4 tiros. Não, esquece aí. Porque tem um tempo para você trabalhar naquele metabolismo que vai te gerar uma resposta. E esse tempo tem que estar linkado com o quê?
com a recuperação. E eles conhecem esse tempo em cima de cada pessoa. Não é balela, não é querer vender, sabe? É a verdade. É assim. Os caras saíram daqui, eu moro em Itatinga. Para mim, para chegar na USP é muito rápido no sábado. 60 minutos eu estou sentado na cadeira. Os caras é 3 horas, meu. O cara não vai ter 3 horas durante 2 dias e aprendeu balela lá. Senão ele não ia no segundo final de semana, com certeza. Eles são de 6 horas, 3 horas, mas eu tenho um amigo que era de 6 horas de ônibus, busão, 6 horas de ônibus, sabe? Então, tipo, quando tá lá, é fraco, é forte. Eu nunca vi quando é forte, o cara fala, vou fazer mais um. Mas quando é fraco, subir um pouquinho aqui, porque depois o meu estrago lá vai ser muito baixo. Parece que o estrago é uma balada, não pega bem, né? Toma cuidado com o estrago, é legal, mas toma cuidado, principalmente no início da temporada. Esquece estrago. Você vai ver se alguém correndo melhor que você, e ele era pior que você, às vezes ele correu o dezembro inteiro, e aí você vai, meu Deus do céu, vai ferrar. Como que aquele cara lá vai ser melhor que eu? Ele chega lá depois na minha empresa lá e fala que é melhor que eu, e eu sou ruim, sabe? Então esquece isso. Então o que eu quero dizer é que você chega no nível, você termina no nível e a gente espera. Esse esperar, a gente sempre conta um tempo, entre 24 a 72 horas para você se recuperar. Tá? Não significa que você não pode fazer 2 treinos no mesmo dia. Por isso que tem um professor para organizar. Você pode triatlo, a gente treina 2 vezes no dia, de repente até 3. Aí o que acontece? Se você não respeita esse período, você encurta seu espaço. Se você não respeita a intensidade do treino, a seta foi mais para baixo. Início de temporada, você tem um treino na quinta-feira, que são quinta ou sexta, solto, leve, bem leve mesmo. Aí, chega no sábado, é um leve, mais longo. Significa que vai ser um pouquinho mais desgastante. Só que na sexta-feira, como era curto, se soltou um pouquinho mais a perna. E não era para soltar. Por quê? Vai comprometer o longo. Deu pra entender? Esse é o problema, vai acumulando a carga de treino. Vai comprometer também, se você está numa dieta de perda de peso, a gente já sabe, cara, a planilha. A gente já sabe que aqui era curto e lá vai ser longo. Então a comida para você aqui era curta e lá era longa. E aí você faz um pouquinho de graça aqui e se ferra aqui. Ou seja, você fica treinando na zona cinzenta sempre. Você sempre treina o metabolismo do meio. Então o que eu quero dizer, então a gente precisa de recuperação, tempo. Se é pelo menos 24 horas, eu costumo dizer que até aquela fruta perdida no meio do nada, a hora que você está sem fome, ela participa do seu pré-treino, ou seja, ela está te preparando para o treino, e aquela fruta perdida no nada, você sem fome, está te preparando para o próximo treino. Aquela hidratação do pace baixo, motor oxidativo, confortável, está te preparando para a corrida do próximo dia, que provavelmente vai ser longa ou vai ser tiro. E você não bebeu água aqui? Porque você acha que só precisa beber água depois dos 60 minutos. Mulherada, hidratação no cabelo. Vocês pagam para fazer hidratação no cabelo. Ah, cabelo assim. Hidratação significa o quê? É igual a flor, cara. Se ela já estiver ressecada, se a grama já estiver morta, porque ela está bem desidratada e falta de nutrientes, não adianta mais aqui, filho. Tudo bem? Então a gente precisa pensar que não existe uma refeição mais importante. Por vezes dá para falar para a pessoa ir sem café da manhã, dá para falar ir com, dá para falar para ela não comer carboidrato à noite e não comer de manhã. Dá para falar para ela comer carboidrato à noite, comer carboidrato de manhã e não comer nada depois do treino, deixar sofrer o metabolismo. Dá para fazer treino de tiro mesmo, não ter a necessidade de usar um gel, mas usar um gel na hora que você está quase gorfando. Para quem é aquele cara que quer ser extremamente rápido, é extremamente importante. Porque a hora que você estiver no KM 38 da maratona, e quem sabe o que é o KM 38 da maratona, sabe o que eu estou falando? Lá o filho chora, a mãe não vê e falta 4. É triste, porque você quer ser rápido, mas você não consegue ser rápido. Ou seja, você está na mesma situação dos tiros. Metabolicamente falando, você está extremamente
E no tiro também você está extremamente estressado. Faltando 4 quilômetros, 20 minutos para quem corre a 4, ou vai aumentando o tempo para quem corre para cima, você precisa de pelo menos 20 gramas de carboidrato. Você vai jogar mais 20 gramas de carboidrato naquele sistema ali que você nunca conheceu, às vezes você corta. Ou às vezes você não quer usar o carboidrato. Ou às vezes você usa e não consegue absorver. Está vendo como que é? Desde lá do iniciante, que é muito simples, como o quê? Os 4 pilares: água, salada, fonte de ferro e cálcio. E aí a gente tem que pensar em cada um. Por isso que na internet não dá para a gente, olha, distribuir cardápios. E não dá. E nem se desce, né? Cada um estudou para não ter dinheiro, né? Então, eu acho que o que fica hoje é isso. O que fica então é a gente pensar que se você for fazer alguma coisa desde mais estruturada ou menos estruturada, eu gosto de imaginar esse cenário aqui. Do mesmo jeito que você tem uma planilha de treinos, que eles começam talvez com um treino leve, depois vai com os tiros, depois 2 semanas de vou matar você, e depois 1 semana de olha, calma, que você vai encontrar o seu novo eu na porta da corrida. É porque isso a gente chama de periodização, organização. Até para fazer churrasco vocês se organizam. Traz uma carne, outro traz o gelo, outro traz a cerveja, né? Então, para treinar, a gente precisa se organizar e respeitar a organização, porque se não respeitar, talvez não tenha o gelo para gelar a cerveja, não tenha o carvão para queimar aquela picanha por si só. Tem que respeitar. E aí, na nutrição, a gente faz a mesma coisa para cada um. Isso daqui é uma temporada, por exemplo, de triatlo. 4 semanas comendo de uma forma, o amarelo é gordura, o vermelho é carboidrato. Pensa aqui então, se a gente fosse pegar esse atleta, ele estaria com peso legal, a gente não vai mexer no metabolismo dele nem nada. Ele está treinando aqui, início de temporada, com carboidrato, com gordura, um pouquinho. Esse atleta aqui, ele quer melhorar o metabolismo oxidativo dele, então ele já é mais experiente, ele vai comer mais gordura do que carboidrato no início da temporada. Ele está pensando que aqui é a prova-alvo dele. Tá? Mentira, a prova-alvo dele é aqui, em maio. Geralmente a prova-alvo mesmo para esses atletaços, 5 meses ou 6 meses depois. Então, os próximos 4 primeiras semanas com mais gordura, menos carboidrato, trabalhando aquele metabolismo aqui da ponta, o oxidativo. Deixa com gordura no corpo o tempo inteiro, o dia inteiro fabricando ali, produzindo energia via isso. Endógeno, exógeno, vai indo. Começou o tiroteio. Aumentei um pouquinho a quantidade já de carboidrato e já desce um pouco de gordura, porque você sabe que gordura, quando você está fazendo muita força, já começa a dar aquela enroscada no intestino. Aumentou um pouquinho mais a intensidade para chegar no primeiro teste do ano, então tem que dar mais carboidrato nesse cara, já está tentando já um pouco a mais. Passou, ele diminui a intensidade do treino dele, diminui um pouquinho o carboidrato também, a gordura também diminui, e aí vai começar o segundo bloco de treinamento de novo, visando a intensidade. Veja que vai subir a intensidade, cai um pouquinho para ele dar uma descansada, aquela recuperação antes da prova, sabe? E aí a gente vai para a prova lá dele, até chegar na. Ou seja, atletão que come igual o ano inteiro, está na zona cinzenta. Porque não tem como acompanhar, né? Não tem como acompanhar. Se o seu motor está ficando mais eficiente, ele pede mais comida. Tá? Geralmente, mulher que quer perder peso está bem fora de forma, ela começa a comer, por exemplo, 1.100 calorias, na hora que ela está em forma. Eu tenho vários casos assim no consultório. Vou fazer uma live esse dia com uma moça lá para vocês verem isso. Elas começam com 1.100 calorias e depois, na hora que entra em forma, depois de um ano, ela está comendo 2.000. Olha só. E com um baita do corpão. Porque você está em forma, você tem mais necessidade energética, você gasta mais para recuperar. Enfim. Eu viajei muito. Deu para ser claro para quem é do início e para quem é um pouco mais avançado, aprender talvez minimamente alguma coisa? Então eu agradeço
eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Eu amo ela, cara. É o meu xodó da minha maior vida do mundo. Ela não trabalha com cama, cara. O maior trabalho do mundo também. Ela chega na escolinha e pergunta para ela: o que você aprendeu hoje? O que você perguntou hoje? Eu aprendi isso anos atrás, sabe? Você só aprende quando você pergunta. Você faz uma troca, assim, sabe? Então eu gostaria de responder algumas perguntas, se eu souber. Rodrigo, bom, eu sou atleta amador também de ciclismo, e assim, muitas das vezes em prova, em mountain bike, muitos atletas sacam uma barrinha de proteína no meio da prova. Ok. Depende da distância que você está trabalhando, talvez é interessante, primeiro por via de trabalhar um pouco o paladar diferenciado e também lembrar que, por exemplo, eu faço 70.3, é minha prova que eu amo, e é 5 horas, né? Então talvez ali das 5 horas jogar uma proteína, porque quando a gente está fazendo aquele sistema de carboidrato e gordura, na verdade, algo em torno de 3% do gasto total é advindo de proteína. Eu gosto particularmente de colocar muito. Acima de, sei lá, 60 minutos, 120 minutos uma prova. Daí eu acho que já não tem necessidade, mas também não vai atrapalhar. Então, assim, quando a gente fala em necessidade, a gente fala, cara, você tem que fazer isso. Se você colocar as outras coisas após, não pode atrapalhar. A necessidade acima de 60 minutos, se está na prova, já habilitou está em Z3, Z4, está em intensidade ofegante, tá? Não consegue conversar, por exemplo, por 1h30 ou 2, está muito carboidrato, com um cortezinho de gordura ajudando aqui, e aí precisa manter o carboidrato, porque a gente tem estoque para manter esse carboidrato, para esses caras que são um pouquinho mais treinados, por algo em torno de 1h30, no máximo. Então daí surge o gel quanto? Atletas, por exemplo, de triatlo, que faz maratona para 2,40, 2,45, e tem a corrida, e tem a natação e tudo mais, eles usam algo em torno de 90 a 120 gramas de carboidrato por hora. Isso dá mais ou menos, se a gente for pegar 90, vamos por 80, é 4 gel por hora. Se eu colocar 4 gel, eu não tenho cadeira, né? Eu não tenho demanda, não tenho absorção, né? Então, sempre pensa na necessidade. Mas essa questão dos 4 gels, tudo isso é treinado? É treinado, porque a gente fala em gramas de carboidrato. Eu gosto muito de bananinha. Tem gente que gosta de uva passa. Então, você pode fazer um rodízio. Você não necessariamente precisa ser só o gel. Lembra que tem hidratação, que deveria ter um suco de uva, ou água de coco, ou maltodextrina, enfim, daí isso é muito o gosto da pessoa e a necessidade. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. O esporte não tem dono. Isso é muito importante. O esporte não tem dono e deveria estar escrito para todo mundo. Às vezes você fica com vergonha de treinar porque a outra pessoa é melhor do que você. Tem muitas outras muito melhor do que ela. E você às vezes é bom e fica ali sacando ruim. O esporte não tem dono. Não tem dono. Se tem dono, o dono é temporário, o campeão da Olimpíada. Tá? Tem mais alguma outra pergunta? No meu caso, em treinos mais longos, vamos considerar acima de 3 horas de treino. Ao término, eu não consigo alimentar. Normal. Eu só vou conseguir alimentar depois de umas 2 horas. Sim, é muito normal. Normal. Corrida, né? Principalmente em corrida, a gente tem assim, o impacto do chão, faz com que o seu intestino chacoalhe muito tempo. Esse chacoalhar gera várias substâncias que são inflamatórias, uma delas inibe o apetite. E aí nos outros treinos aí você tem que pensar também, quando você está treinando, você está convertendo energia pra caramba, e cada conversão de energia tem um preço. Você fica jogando na sua corrente sanguínea, o famoso lactato, você solta CO2, mas a verdade você não solta tudo, um pouco fica. Aumenta a quantidade de toxinas ali no seu corpo, que futuramente também vai inibir o apetite. Então, assim, geralmente esporte de endurance tem uma inibição de apetite quando é muito longo ou é muito intenso. Eu nunca vi ninguém querendo ir no rodízio depois de fazer tiro. Sempre tem que esperar um pouco, né? Marca um treino sexta-feira à noite de tiro.
e depois vocês marcaram um rodízio japonês. Não cabe, né? Parece que não vai dar certo. Então é isso. Em algumas modalidades acontece, em endurance acontece mais do que, por exemplo, na musculação. Tá bom? Esporte não tem dono, guarda isso aí. Tá? Isso é muito importante, não tem dono. Geralmente, quem troca de assessoria sofre muito. Se troca de assessoria, parece que o pessoal da outra assessoria é seu inimigo. Eu estou nesse jogo faz tempo, tá? Então, tem muito isso. Esporte não tem dono. Qual? Cara, ó, os estudos mostram que não tem necessidade, mas cuidado com isso, tá? Na prática, a gente sente que precisa. Se fosse debater em estudos, é meio controverso no mundo. Eu acho que precisa. 400 mg de sódio por hora. Ontem mesmo eu estava fazendo um treino de natação e eu esqueci minha garrafinha, eu comprei uma garrafa de 1 litro de água. E, por um acaso, eu nem sou tão nerd assim, tá? Naquele 1 litro de água tem 400 mg de sódio. Então, se você estivesse fazendo uma bike de 1 hora, por exemplo, e tem que tomar 500 ml, você já tem 200 ml de sódio ali, talvez você precisaria de mais 200, que talvez no gel acho que tem só 50. Então, já, depois de meia hora, talvez eu uma cápsula de sódio. Mas sim, porque daí cai naquele negócio lá, né? Osmolaridade. Para você estar convertendo energia, você tem que ter um ambiente muito equilibrado. E quando cai sódio, potássio, magnésio, os reguladores, você já desregula. A gente chama isso de aumento de pH. Então as enzimas que fazem a conversão ficam chatas, elas não conseguem converter. É um dos fatores que você entra em colapso mais rápido, principalmente a nível do mar. A nível do mar, você chegou para fazer a prova, você já está suando, não é só nervoso. Você transpira, mas o suor não consegue ir embora. E aí o calor aumenta interno. Aí você transpira mais ainda. E o suor leva sódio. Então quem vai fazer provas a nível do mar já tem que treinar a manipulação do sódio o tempo inteiro. Acho importante, porque senão. E o sódio ele não reduz a cãibra, tá? Não é só ele. Acreditar que o cãibra com sódio já era. Não. A cãibra é um mecanismo multifatorial que é difícil de estudar em laboratório. Porque a gente não consegue simular a cãibra, né, no laboratório. Vou simular a cãibra, daí começa as tentativas e erro. Né? Então, a cãibra não é só isso, tá? Beleza? 400 mg de sódio por hora, com seu tamanho, tranquilo. Eu tomava até hoje. E aí, mais alguma? Rodrigo, você comentou no começo do intestino. Eu sempre tenho esse problema. Eu forcei um pouquinho a vontade de chegar. Cara, tem pesquisas que mostram que 80% dos corredores tem ou vai ter problema intestinal. Aí começa o jogo, sabe? A gente tem uma certa quantidade de salada, que contém uma quantidade de fibra, então a gente já tem que regular isso. A gente tem também que ver a inflamação, se tem alguma coisa inflamada no intestino. A gente tem que ver, não sei se você já ouviu falar o termo Food Maps. Food Maps significa alguns legumes e vegetais que fermentam mais do que o normal. Legumes e vegetais são essenciais para o nosso intestino, porque eles geram uma leve fermentação. Essa leve fermentação é a comidinha das bactérias intestinais, que a gente chama de microbiota. Essa leve fermentação, para algumas pessoas, gera uma irritação maior. Então, a gente já tem que comer esses caras porque precisa das vitaminas. A gente tem que comer porque eu preciso te dar volume de comida também. E agora? Come e continua fazendo cocô ou não come? Então aí existem os alimentos que a gente fala baixo em Food Maps, baixa fermentação. Aí a gente trabalha com eles. E é tentativa e erro. No caso, se é sempre, a gente já descarta o nervoso da prova. Geralmente é quando faz mais força. Na bike, quando faz força não dá nada. É só na corrida. Aí é tentativa e erro mesmo. Florianópolis no ano passado, eu estava para fazer 4,38 no 70.3, que é nada no 1900, pedala 90 e corre 21. Cara, 4,38 para nós é sub 3 na maratona, só para vocês entenderem. Ou por exemplo, correr a 10K para baixo de 40 minutos.
E quando você faz triatlo, tem muita coisa que acontece. Tem o mar, tem você sair do mar, tem você pegar sua bicicleta, sair andando com a bicicleta, pedalar, devolver andando com a bicicleta, sair correndo, tem muita coisa. Eu estava no alvo. Eu estava com 15 km, bateu o sino. O que é o sino? Ele avisou. Eu falei, Jesus. Ou você faz força para correr, ou você faz força. Geralmente acelerar dá certo. Geralmente acelerar dá certo. Se você acelera, parece que já é um bloqueio, mas como uma prova é muito longa, você não consegue acelerar muito tempo. Eu tenho um macaquinho que é branco. Mas branco, para aprender nunca mais mandar fazer branco. E ele é branco inteiro, assim, e ele decide aqui, ou seja, para fazer o número 2, você tem que abaixar tudo. Não é só abaixar o shortinho. E aquilo entrou na minha cabeça. Se eu parar, é 5 minutos. 5 minutos vai flertar junto já com ali 4h43, 44. Se eu bobear, eu pego aquele sub 5 mais aquele sub 5 que eu já não queria. E aí eu fui tentando até que uma hora. Não perdi. Eu entrei no banheiro. Mas aquilo eu chorava, e minha mãe estava lá esperando eu, minha filha, tudo mais assim. Ela falava, cara, você estava chegando e uma hora parou, porque dá para acompanhar pelo aplicativo. E você não saía, a gente começou a ficar nervoso e achou que morreu. E eu, literalmente, eu ia falar, eu estava cagando e chorando. Porque eu não conseguia arrancar a roupa, cara. Eu estava todo suado, a roupa não saía. Aí depois a roupa não voltava, e você não pode correr sem a roupa, sem a camiseta. Você não pode correr sem camisa, sabe aquela coisa baixa, macaquinho e vou embora. Não pode. Aí eu não conseguia baixar e não conseguia colocar. Ou seja, eu perdi uns 10 minutos no banheiro. Perdi mesmo. Deu ali um sub 5 meio que, né? Claro, aquela coisa assim meio que. E aí, tipo, eu, no caso ali, você vê toda a experiência que eu já tenho, não sei o que lá. Aí tem o fator emocional, tem o fator de tempo de prova, não sei o que. Então por isso que a gente fala, cuidado no intestino. De atleta, é tipo assim, ó, a gente é sócio, mas você é 70%, eu sou 30%. Porque dá um trabalho no campo, cara, que é multifatorial também. Tá? Tem mais alguma pergunta aí? Vai mais uma aí? Faz um purgatório alimentar, vem comentar, uma coisa legal assim, ó, o intestino funcionar não significa ir no banheiro todo dia, porque o obeso vai no banheiro todo dia, mas ele come tanta porcaria que o corpo não aproveita e ele joga para fora. Às vezes, geralmente porque a mulher come menos em dieta, né? Você já tem menos volume, então você não tem o que fazer, né? Você não tem como defecar, porque você tem poucas fezes. Então talvez quando você começa a fazer dieta, você começa a ir dia sim, dia não, por ter pouca do que jogar para fora, e por aquilo que você come, você tem um melhor aproveitamento. Tá? Então tem bastante coisa antes de investir no probiótico. Lá na ponta, viu? Lá na ponta é meio distante, antes tem bastante coisa para ver. Tem, por exemplo, assim, o leite, no caso, quem quer tomar é por causa talvez da lactose. Mas também tem gente que não toma sem lactose e também fala que inflama. Beleza, qual que são todas as opções? A gente está no leite, simplesmente atrás do cálcio. E cálcio a gente tem em vegetais mais escuros, mas eles não são tão disponíveis como o leite. A gente não consegue alcançar eles. Aí vai para a pessoa. A demanda diária da pessoa. Por exemplo, então, o corredor talvez vai ter que mexer com alguma coisa de cápsula. Entendeu? Bom, eu particular, quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente é meio assim, come ovo, caipira ou outro? Qualquer um. Sabe, leite? Qualquer um. Por quê? Vai tomar 200 ml de leite, sabe? E aí se vai ser integral, se vai ser não sei o que lá, não sei o que, não chega a esse problema todo. Cara, carboidrato assim, de farinha, boa pergunta. Por exemplo,
Antes da prova, carboidrato, farinha branca. Por quê? Não tem fibra. Não deixar nenhum resquício de fibra. Carboidrato, para quem está na fase de tiro e está com o peso muito ajustado, tá? Farinha branca. Diminui essas fibras também. Entendeu? Então aí é tentativa, viu? É assim. É tipo, para alguns dá, para outros não dá. Tem bastante coisa assim na. O whey de cálcio mais é pouco, né? Mas lembra que, poxa, eu uso. Só dieta de perda de peso, tá? Dieta de perda de peso você tem que morder. Para aumentar o gasto energético via alimentação. Aí você fica atacando whey, você diminui o gasto energético via alimentação, né? Mas a quantidade de cálcio que tem também no whey também, não sei se é tão significante assim, a ponto de suprir quem corre. Geralmente quem corre, pelo menos 4 semanas vai tomar cálcio, essa é a verdade, para se preparar para o tiro. Um pouquinho de leite, ou um iogurtezinho de 170 ml natural, sabe? Já ajuda. Por isso que parece que a gente quer nivelar a resposta às vezes, né? Mas é muito chato isso, porque cada um. A gente fica lá, parece que está protegendo o ouro. E tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se fixa naquilo que a gente escutou e fala, é aquilo. E daí vai lá e fala para outra pessoa, só que a outra pessoa não conversou com nós o tempo inteiro e chegou à conclusão. Quando eu falo para a pessoa não comer carboidrato à noite, lá no consultório, eu falo até baixinho. Porque se tem alguém lá fora, é verdade, cara, isso acontece. A gente não vai comer carbo à noite, você tenta contar para alguém também, tá? Senão eu vou virar o cara que não dá carboidrato à noite. Eu não sou esse cara, entendeu? E quando eu dou suco, eu gosto de dar bastante suco. Suco detox. Eu gosto de dar bastante suco detox. Mas não tem nada a ver com detox. Porque você não está intoxicado. Esse é o primeiro princípio. É porque o suco, ele te entrega as receitas na minha cabeça, tá? Ele te entrega baixíssima caloria com alto nível de nutrientes. Altíssimo nível de nutrientes. Então, eu falo assim, você vai tomar café da manhã, um suquinho muito parecido com detox, tá? Mas não conta pra ninguém, porque senão a pessoa vai falar que você está emagrecendo por causa do suco detox. Daí eu vou ficar conhecido como o cara que dá carboidrato à noite e o cara que dá suco detox. E Deus me livre. Tá? Via de regra, o melhor carboidrato que tem são os integrais. Aqueles que tem na terra, já está tudo prontinho. Até na batata inglesa, viu? Porque na verdade, cara, assim, se você for para os da terra e os integrais, assim, você já tem que comer salada. A salada vai proteger o carboidrato que a gente fala. Você vai comer proteína. A proteína também vai proteger o carboidrato. O grande problema do carboidrato refinado é geralmente a pessoa que come o carboidrato junto com manteiga. E ele não tem um alto gasto energético. Então é uma combinação perfeita, né? Aumenta a insulina, daí dá uma bagunça. Então, via de regra, carboidrato integral, junto com bastante salada e proteína. Cara, salada assim, um prato bacana que gera volume, primeira coisa. Um monte de berinjelas, vagem, brócolis, abobrinha, isso dá volume. Comer gasta energia, parte desse ponto. A outra parte, alface, algumas folhas. E o resto você quiser. É lógico que daí tem peso para cada um, porque tem o lance do intestino, tem o food medicine, tem o que mais. Então tem todo esse lance aí. Tudo bem? Mais? Às vezes, porque às vezes você está fazendo, por exemplo, coitado dos astronautas, né? Não vai dar para ser natural. Então, mas às vezes a gente pega uma pessoa que trabalha 12 horas por dia por 36. E aí, 12 por 36, geralmente ela vai comer fora de casa por muito tempo. E aí. Então tem toda essa interferência. Mas geralmente é muito saudável, cara. Não é uma coisa muito exclusiva de você que está comendo. Sabe? É salada, é ovo, é carne, é muito saudável. Tem muito que é que às vezes é um pouco mais.
o quanto você demanda do seu corpo junto com o exame de sangue. Quanto demanda do corpo. Quando você demanda dele, quanto eu uso ele. Isso o exame de sangue vai falar. Às vezes você está usando pra caramba, o exame de sangue está falando que não precisa nada. Né? Então o exame de sangue, é ouro, tá? É ouro porque tem condição de, às vezes, comprar, um sonograma, já tem bastante coisa. Já ajuda. Lógico. Mas. Rodrigo, você falou de suco enterrado com melancia. Esse é o que eu falo para usar. Esse é esse. Eu particularmente não gosto. Eu acho que a zero. Ela não tem tudo esse. Porque quando a gente está atrás da melancia, na verdade a gente está atrás de substância percutora de óxido nítrico. E a parte branca não tem tudo isso que fala. Mas a beterraba ela tem também. Ela tem também. E a beterraba tem, mas a gente não sabe quantificar. Porque os estudos mostram que tipo, algumas beterrabas têm tanto, as outras têm tanto. Geralmente não. Essa é a regra. Aumentar a vasodilatação é algo em torno de demanda de treino, monte de nutriente por muito tempo, mas muito mesmo. Por exemplo, suplementação de citrulina malato. Se a gente sabe que creatina em uma semana a gente consegue carregar, ou pode carregar até 30, a citrulina é um sulfurônico para mais de 60 dias usando para identificar algum efeito. Que ainda